E vamos falar de Santos, que enfrenta o Vasco neste domingo, às 4 horas da tarde, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Santos que vem de uma vitória importante diante do Bahia. O Vasco vem de um empate contra o Curitiba jogando fora de casa. E vamos torcer, né, para que o Santos continue pontuando. É um jogo importantíssimo também em relação à confiança, mas também de tabela de classificação, né? A gente vem falando e daqui a pouquinho a gente vai mostrar também como que tá embolado. Então, uma derrota, uma vitória pode te jogar lá para cima ou lá para baixo. Então, é importante sim o Santos conseguir, né, essa vitória contra o Vasco ou até mesmo um empatezinho, voltar com algum pontinho na mala desse jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro. Então vamos falar aqui a provável escalação do Santos, a provável escalação do Vasco, como as equipes devem se enfrentar, né? Principalmente como vem jogando os dois times, e quero muito o seu palpite aqui nos comentários de quanto será Vasco e Santos pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a partida terá transmissão da TV Globo para quem está no Rio de Janeiro e também no Premier para o restante do país, tá certo? Mas antes disso, antes da gente falar sobre classificação, quem joga, quem não joga, os desfalques, quero falar da OneFootball, porque lá na OneFootball você recebe todas as informações dessa partida entre Vasco e Santos, tem as estatísticas, as informações, tem o tempo real. Depois do jogo, você também tem acesso aos melhores momentos em HD. Espero que os melhores momentos sejam do Peixão, mas lá na OneFootball você fica por dentro de tudo que está rolando também no futebol brasileiro e nas principais ligas do mundo. Então o link está na descrição para você baixar, ou se você preferir, QR Code que está aparecendo na sua tela, tá certo? Bom, vamos então mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né, para a gente saber aonde o Santos está, aonde o Santos pode chegar e também mostrando a situação da equipe do Vasco, né? O Santos que atualmente está na 10ª colocação com 7 pontos, mas é aquilo que eu falei, né? Vários times estão com 7 pontos também. Então é aquilo, né? Se o Santos não consegue pontuar e as equipes que estão com o mesmo número de pontos ou até mesmo atrás vencem, o Santos pode despencar na tabela. E o contrário também pode acontecer, né? Tem aqui as equipes que estão à frente do Santos, que se eles bobearem, o Santos pode também roubar algumas posições, né? Então o Santos está na 10ª colocação, o Vasco está na 15ª, inclusive se o Vasco vencer o Santos, né? Bater aqui na madeira, mas se o Vasco vencer o Santos, pode ultrapassar a gente, né? E aí na zona de rebaixamento, Cuiabá, Goiás, Coritiba e América Mineiro, esses são os times que estão nos D4 do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, vamos começar então falando sobre os desfalques, né, dos dois lados, começando pelo desfalque do Vasco, Vasco que tem desfalques por conta da seleção brasileira sub-20, né, como é o Marcos Leonardo também. Então, Andrei Santos, que é titular, né, um jogador importante nesse meio-campo do Vasco, está fora. O Marlon Gomes também vai disputar a Copa do Mundo sub-20. Já pelo lado do Santos, como eu falei, o Marcos Leonardo, que está com a seleção brasileira, não teremos o Bauerman, por motivos óbvios, né, que todo mundo já sabe, está afastado. O Sandri está tratando daquela questão da infecção que ele teve, né, no local ali onde ele fez o procedimento na face, então está ausente nesses dias. Zabala e Felipe Jonathan se recuperando da cirurgia, né, de ligamento cruzado do joelho. Soteldo e Lua Dias fazendo transição, podem aparecer como novidades aí para os próximos dias. E Lucas Pires, que apresentou desgaste muscular. A gente estava falando, né, nesses últimos vídeos, nas últimas lives, essa possibilidade do Santos ter algum desfalque por conta de desgaste muscular. O Santos reavaliou os atletas desde aquela vitória contra o Bahia, então fez testes físicos, fez aquele exame de sangue, né, o CK, que ele consegue observar ali o nível de estresse muscular dos jogadores, e se está muito elevado, quer dizer que o jogador tem mais chances de apresentar alguma lesão. Então o Lucas Pires, por precaução, foi preservado, né? Nem vai ser relacionado para esse jogo contra o Vasco. E aí, Nájila, quem joga? Quem joga do lado do Santos? Provável escalação, o time que treinou é o seguinte:
João Paulo, João Lucas ou Natan, mas acredito que o Natan deve ser o titular nesse time do Santos, tá? Coloquei aqui o João Lucas, mas desconsidere, acredito que vai ser o Natan mesmo. Messias, Joaquim, dupla de zaga. Gabriel Inocêncio, que seria titular no lado direito, vai pro lado esquerdo, tá certo? Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima. Ângelo, David e Lucas Braga. Também tem a possibilidade do Lucas Barbosa, mas deve ser o Lucas Braga, tá certo? Então, esse é o provável time do Santos que vai enfrentar o Vasco. Vale ressaltar que eu tô curiosa para saber qual será a estratégia do Odair Hellmann em relação a esse time do Vasco, porque o time do Vasco, estava conversando com um amigo vascaíno, né, o Fábio Torres, e ele falou, olha, é um jogo que eu acho que tem grande chance de ser empate, porque o Vasco é um time que não propõe jogo, ele até usou esse termo, é um time que é covarde, não fica indo para cima do time adversário, e o Santos também, né? É um time que joga em contra-ataque, gosta de jogar em contra-ataque. O Odair Hellmann sempre deixa isso muito claro. Então, o Santos, acredito que se quer ganhar esse jogo, vai ter que tomar a iniciativa. O Santos vem com o desfalque do Mendonça, até esqueci de falar, né? O Mendonça também desfalca, com edema na coxa. O Mendonça também é um desfalque importante nesse time do Santos, que estava dando certo em relação a esse esquema de contra-ataque, né? Pegava a bola, já saía, marcava a pressão também, né? O Santos é um time que aprendeu a marcar a pressão, pelo menos no jogo contra o Nils, no jogo contra o Bahia, até mesmo no jogo contra o Cruzeiro, né? Foi um Santos que conseguiu incomodar mais o adversário quando o adversário estava com a bola, principalmente no setor defensivo deles. Então espero que isso se repita nesse jogo contra o Vasco. O Vasco, que como eu falei, tem problemas também, né, com alguns jogadores que estão fora por conta de seleção sub-20. Não tem aquele meio-campista clássico, né? Aquele cara que vai ser o cerebral do time. O Andrei Santos, de uma certa forma, né, apesar de ser volante, ajudava também nessa construção. Então vamos ver como que o Vasco vai se apresentar. Mas a provável escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, Léo Piton, Rodrigo, Galarza ou Figueiredo, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Então esse é o provável time do Vasco para enfrentar o Santos. Como eu falei, né? É um time do Vasco que o Santos tem que tentar, na minha visão, na minha opinião, o Santos tentar ganhar esse meio-campo. Se o Vasco tem os principais desfalques no meio-campo, o Santos tá com seu meio-campo titular: Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. Então tem que tentar ganhar ali, né, o meio-campo. Gosto bastante quando o Dodi e o Lucas Lima jogam um pouco mais próximos, como aconteceu contra o Bahia, que aí o Dodi consegue ser ainda mais útil ao time do Santos, né? Sempre falo aqui que para mim o Dodi é um jogador que vem sendo muito regular nesse time do Santos, baita contratação do time, mas ele rende ainda mais quando o Lucas Lima se posiciona perto dele. Porque aí ele carrega a bola, tem opção de passe para o Lucas Lima e o Lucas Lima também consegue distribuir. Porque tem jogos, quando o Lucas Lima joga um pouco mais ali na lateral, né, do campo, o Dodi tem que carregar muita bola e às vezes não tem opção, acaba sendo desarmado, acaba, né, a jogada não virando. Então acho importante essa aproximação de Dodi e Lucas Lima. Importante também o Ângelo indo para cima, importante um Lucas Braga ou o Lucas Barbosa, né, também pensando em segundo tempo. Um David também, que é um jogador extremamente interessante, puxando contra-ataque, sabe proteger a bola, finaliza de tudo quanto é jeito, né? De longe, de perto. Então é um jogador que eu acho que pode também ser importante nesse duelo contra o Vasco. Acho que não é impossível, tá? O Santos sair com uma vitória. Acho que é completamente possível, sim. Sim. Vale ressaltar que o Vasco não vem tão bem, né? Se a gente pegar aqui os últimos jogos, eles empataram com o Curitiba fora de casa, né, a equipe do Vasco, não conseguiram vencer o Bahia também, né, não venceram o Fluminense também, né, acabou empatando em 1-1, empataram com o Palmeiras. A última vitória do Vasco é no dia 15/4 contra o Atlético Mineiro. Então, assim, acho que é um time que vem com algumas fragilidades e o Santos tem que tentar, né, ganhar em cima disso. Então, vamos torcer
para uma vitória do Santos, que será fundamental em termos de tabela, né? Como a gente mostrou no comecinho, vários times que estão próximos. Então, né, o Santos não pode os perder de vista quem tá mais ali em cima, né? É o momento da gente fazer aquela famosa gordurinha que a gente fala pra gente não sofrer no final do campeonato. Então, vamos pra cima deles, pra cima do Vasco, que a gente consiga uma vitória importante. E lembrando que depois do jogo a gente tem a nossa tradicional live pós-jogo pra gente comentar como foi esse Vasco e Santos. Espero estar aqui com vocês radiante, igual eu estava contra o Bahia, né? Mas é isso. Me fala aqui nos comentários o seu palpite pro jogo. Quero ver quem que vai acertar. Fala quem que vai fazer gol. Enfim, fala aqui nos comentários, tá certo? Grande abraço pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live. Fui!